Pronto. Agora vamos. Tá bom? Já combinei aqui com o Bier, já tá entrando aqui. E já vamos iniciar. Beleza? Pra gente poder estar aproveitando o máximo possível desse grande treinador. Fala, Cid. Boa noite. Professor Ivo, professor Cleverson. Então, agora vamos, Idelcio. Agora tá tranquilo. Beleza? Assim pelo menos a gente aproveita bastante. Professor Márcio. Alemão, boa, Alemão, tudo bem? Como é o processo de desenvolvimento ofensivo? Boa pergunta, vamos fazer para ele, tá? Pô, professor, que isso? Pô, prazer enorme poder estar tentando contribuir com a nossa modalidade, né? Que tanto precisa. Então, cadê o Bier? Deixa eu ver. Professor Cleverson. Tati. Professor Júnior. Só um minutinho que eu vi. Seja todo mundo bem-vindo. Agora acho que vai dar certo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Não deixa eu esquecer a sua pergunta. Professor Guilherme, olha, professor Guilherme Rito e professor Guilherme Moraes. Aqui, ele entrou aqui. Vamos. Só chamar o professor B aqui um minutinho, gente, que ele já está online com a gente aqui. E aí, professor? Fala, grande amigo. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem, Luiz? Boa noite. O Legal? pessoal tá Boa noite, pessoal ansioso por você. desvendando futsal aí. Desculpa o atraso. Como todo mundo Tranquilo, sabe, professor. aí eu tô com os gêmeos recém-nascidos, então numa correria danada aqui. Espero Uma boa tarde. fazer uma boa live e atender a expectativa de todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, viu, professor? Pô, honra toda minha, tá louco. Você, além de um grande profissional, é uma pessoa fora de série também, fora de quadra. Meu Deus do céu. Eu, com o maior gosto, falei, pô, vou convidar e espero que dê certo. E você nem tinha entrado aqui ainda, o pessoal já tava com um monte de pergunta, mas antes da gente começar o bate-papo aqui, se apresenta um pouquinho, professor, para nós, assim, contando um pouquinho da sua iniciação no futsal, um pouquinho da sua trajetória aí, para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais do Bier. Luiz, antes de mais nada, eu queria agradecer você, agradecer a equipe do Botucatu, né, por ter nos atendido ali na nossa pré-temporada, porque é muito difícil, né, fazer amistosos no começo do ano e vocês nos atenderam ali muito bem, nos ajudaram em nossa preparação. Então, agradecer de coração por todo o seu esforço, o esforço do pessoal do Botucatu, dos atletas, de dirigentes, enfim, comissão técnica, tá? Muito obrigado mesmo de coração, nos ajudou muito
infelizmente nós estamos passando esse momento difícil aí, né? Mas que com fé e perseverança a gente vai passar e logo mais estaremos fazendo o que amamos, né? Boa noite, pessoal da live. Eu sou André Bier, né? Trabalhei no Colégio Brasília, como bedel, como inspetor de aluno, antes de futsal. Tive um pai que foi treinador de futsal, tive um irmão que jogou futsal de alto rendimento, o Aleba. Esses são os meus exemplos, maiores exemplos aí, e os que me deram força, né, para eu chegar onde cheguei. Ou estou, né, na verdade. Comecei no Colégio Brasília, então, como inspetor de aluno. Na escolinha do Marcelinho Carioca também, através de 2 grandes amigos, o Ronaldo Bruxa, que também é um ex-atleta, e Murilo, 2 ex-atletas de alto rendimento, 2 referências, na época que o meu irmão jogava, né? Na época eu era estagiário, eles me ajudaram muito no meu crescimento, desenvolvimento, e a gostar mais da minha profissão. Logo em seguida tive o convite do professor César, no mesmo colégio que eu estudei, trabalhei como bedel, né, como inspetor de aluno, para ser treinador de futsal do colégio. E ali eu fui ganhando corpo, até que um dia fui convidado a ser coordenador da escolinha GDR 7 de Setembro, onde é o clube que meu pai também foi treinador. Nós temos uma história nesse clube, né, toda a nossa família. Frequentamos o clube desde criança, desde praticamente recém-nascidos ali, enfim. E hoje eu sou mantenedor da escola. Nossa escola deve ter em torno de 300 alunos, só futsal e mais 110 futebol, né? E um projeto social que a gente faz ali com a criançada também, que é muito bacana, né? Uns 80 atletas que a gente dá bolsa ali para a gente efetuar esse projeto social, né? Trabalhei 4 anos no Palmeiras, através de um convite do ex-jogador Elber. E logo em seguida, em 2011, eu fui convidado, né, pelo Ricardo Gomes, através de uma indicação do Lucas Fioro, para o futsal do Corinthians. Porque a gente estava sempre chegando nas finais ali, ou pelo menos os quadrangulares antigamente. Então o Palmeiras tinha acabado de iniciar ali uma fase, tinha voltado, né? E estava chegando nas grandes competições ali, enfim. Então, através do convite do Ricardo, onde eu tive a felicidade de ser auxiliar dele, da Seleção Paulista, eu optei em fazer essa troca, haja vista que o Corinthians sempre foi um projeto muito grande, né? Na época tinha PC, tinha Lucas Fioro, e eu optei em aprender, em crescer e vivenciar o futsal, porque o Corinthians ele faz com que isso aconteça. O projeto é muito grande e eles respeitam demais o futsal dentro do clube, né? Devido à captação de atletas, futsal, futebol, essa integração, né? Então, acho que aí está o respeito ao futsal, e o futsal merece estar em grandes clubes como o Corinthians. Só agiganta a nossa modalidade, cada vez mais. Verdade. Pô, excelente. E quando que você chegou no Corinthians, você chegou para assumir que categoria, professor? Eu cheguei para assumir o Sub-11 e Sub-13. Nossa, você passou por todas elas? 11, Sim. 13, 15, foi subindo? Sim, no Corinthians, sim. No Sub-9 eu fui auxiliar, né, do professor Célio, que lá ainda hoje se encontra, que é um fenômeno dentro do nosso clube, né? Tem uma história maravilhosa e onde também pude aprender bastante com ele. Então, assim, o que você me perguntou, as pessoas perguntam, pô, você passou por todas as categorias? Eu tive o privilégio, né? Privilégio de passar por todas as categorias, de entender a questão da faixa etária, o quanto é importante a gente não queimar etapas, não pular, né? Desafiar cada vez mais o nosso jogador dentro das faixas etárias ideais. Perfeito. Não, eu concordo plenamente. É um grande privilégio, porque você conhecendo todas as etapas, né, professor, facilita muito o seu entendimento global, assim, de cada processo e tá no topo, você já sabe o que você vai precisar, né? Vamos começar lá, Luiz, professor? exatamente, Luiz. Isso é uma das coisas que eu até gosto muito de falar sobre os processos, né? As pessoas, muitas delas,
vem sempre o final do processo, né? Pô, o cara é Produto campeão, final. o produto final, exato. Pô, o cara é campeão da liga, pô, o cara tá lá porque é irmão do Aleba, sabe essas coisas assim? Não, cara, não. É merecimento, capacidade. É claro que a sorte está atrelada a isso, né? Mas é foco, é disciplina, é buscar o estudo constante, crescimento, né? Desenvolvimento constante, como ser humano e como profissional também, que eu não consigo ver o profissional do lado esquerdo e o pessoal do lado direito. Não, não. Tá tudo atrelado, né? Está tudo atrelado. E até aproveitando essa fala sua, professor, para mim fazer a primeira pergunta, depois já vou abrir o espaço aqui para fazer as perguntas do pessoal que está acompanhando a live. Como é que você vê a importância da base em todo esse processo? Você teve, novamente, o privilégio de passar por todas elas, conhecer de perto. O atleta hoje que vai para o Corinthians, a metodologia que é oferecida ao Corinthians, a gente sabe que vai chegar numa certa idade, ele vai escolher se às vezes ele vai para o campo, se ele se destacar ou se ele vai ficar no futsal. Mas como é que é feito esse processo para que chegue, por exemplo, um Guilhermão na sua mão, para que chegue, por exemplo, um Leandro Lino na sua mão, para que chegue grandes jogadores, porque o Corinthians é o maior formador que tem hoje, se for ver, na Liga Nacional, em termos de aproveitamento de jogadores, né? E tem o Minas, né, que antes trabalhavam bastante esse quesito também, aí teve um ano que foi um pouco atípico, agora parece que está retornando. Como é que você vê essa importância? A base, ela é totalmente unificada com o adulto, até antes de você estar lá? Ela é integrada, né? Sempre foi integrada. Isso. Na época que eu não estava, era o Lucas Fioro, né? PC, Lucas Fioro. Mas essa base é integrada. O que acontece? Toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol. A É. grande maioria, né? 90%. Eu escuto até o Vinícius falando, o Vinícius, irmão do Lênin, falando, não, nunca gostei de jogar futebol. Mas é mínimo, né? Um número bem pequeno. E nós temos essa sorte, né, dele nunca querer jogar futebol e sim futsal. Para quem acompanhou a carreira dele, que é fenômeno. Então, assim, todo jogador, criança, ela passa pelo futsal. O primeiro esporte na escola, né, é o futsal. Então, é a quadra, é o espaço reduzido. Mas dentro da cabeça do atleta, do jogador, e até mesmo a do pai, e aí eu digo uma coisa que é muito triste, né? O pai vê o filho como produto final, vê Exatamente. como dinheiro, né, cifras. Isso Como a me de... isso aposentadoria dele, né? exatamente. Não, não digo a grande maioria, mas eu já tive muitos casos ali no Corinthians de eu sair engasgado ali, sabe, bem triste mesmo, porque Duro. eu tinha aquela visão, pô, como é que pode, né? Filho dele, ele vê como produto, vê como dinheiro, né? Enfim. Mas aí cada cabeça sua sentença. Mas a pergunta é muito boa, Luiz, porque o futsal do Corinthians, ele chega no sub-16, ele já faz a opção futebol, né, na verdade. E o futsal Uhum. até os 16. Aí o que acontece? Quem vai para o campo não joga mais futsal, tá, nessa faixa etária. E aí sim vocês, no Corinthians, só vai encontrar salonista. São poucos aqueles garotos, e até aconteceu agora, com o garoto do profissional do Corinthians, o Piton, que ele estava no sub-18 do Daniel, teve uma proposta para ir para o campo, para fazer alguns testes, fez e foi muito bem, e hoje está no profissional. Mas o número é muito pequeno, né? Acontece uma vez só, a cada... O próprio Arthur, que estava comigo no sub-20, aconteceu dele ter o convite. O Leandro Lino, em 2016, o presidente, o Andrés, falou, não, vamos deixar, vamos fazer com que ele faça aí 3 meses de adaptação no futebol, porque ele é muito bom jogador, né? Então, assim, mas são poucos casos, ok? Então, assim, quando bate no campo e não deu certo e volta para o salão, a gente faz com que esse garoto tenha uma nova oportunidade e alguns meses de adaptação, de se readaptar ao futsal. Porque ele já era nosso, a gente já tem o conceito, o entendimento que ele vai se adaptar a isso. Caso contrário, né, os jogadores que a gente não conhece, a gente oferece a oportunidade, mas esse período de adaptação ele é um pouco mais curto, né? Porque a gente, igual no sub-20, no sub-18, a gente contrata jogadores também de fora. Porque, como eu falei, ele faz a opção para o futebol, o número de atletas cai, né? Então a gente tem que procurar o mercado, né? Ir atrás do mercado, recorrer ao mercado.
Mas é isso, é muito respeitada, tá? Essa transição futsal-futebol, e chega nessa determinada fase, que é o sub-16, que é a categoria que vai despertar o futebol, o futsal, a escolha, aí a gente tem que ir já atrás do mercado, recorrer ao mercado. Enquanto Entendi. isso, até o Excelente. sub-14, até o sub-16, até o sub-14 eles fazem futsal, futebol. Bom, entendi. E vocês têm reuniões, professor, assim, tipo, a comissão da base de cada categoria, a comissão do adulto, vocês debater, falar assim, ó, foi montado um esquema metodológico, ó, no sub-12 vai ser trabalhado isso, sub-14 isso, sub-16 isso, sub-18 isso, para quando chegar no sub-20, que está ali pertinho do profissional, aqueles que continuarem no futsal, precisa apresentar isso, isso, isso. É feito esse mapeamento do processo do início ao fim? Ô Luiz, esse mapeamento, ele, para nós, ele é bem aproximado ali, eu, Daniel e Gustavo, né? São as categorias Ah, que exercem as transições. Sub-18 para o certo, sub-20 e sub-20 para o adulto. Então, as certo. conversas, o dia a dia, os treinamentos, debater sobre os temas de treinamento, isso sim a gente faz, e debater sobre a questão dos jogadores, né? Do crescimento deles, o potencial, né? E das características. Porque, veja bem, não adianta também a gente ter um garoto que sobe para o adulto e não joga, né? Perfeito. Seria muito melhor a gente deixá-lo ter vivências, oportunidades em outros clubes, e quando ele estiver a nível Corinthians, né, no nosso entendimento, ele voltar. Do que subir o jogador, o atleta, e ele não está pronto e não jogar. Para ele é ruim isso, para o crescimento e desenvolvimento dele da carreira, sabe? Ele vai ter Verdade. poucas oportunidades, então ele só estar ali não é tão produtivo, né? Então a gente Verdade. conversa bastante Uhum. sobre isso. E hoje, o que acontece no Corinthians? O garoto do sub-18, ele tem as mesmas, em termos de estrutura, né? Uhum. Almoço, café da manhã, Olha, almoço, a marmita para levar para casa do sub-20, o adulto também faz o almoço ali, tem o lugar de descanso deles. Então é uma estrutura muito profissional. Precisamos, claro, melhorar cada vez mais, né? Igual no futsal, nós não temos a questão de ter interdisciplinar, né? O trabalho interdisciplinar, uhum. a psicóloga, o fisiologista, né? A gente não tem essa estrutura toda montada. Já tivemos, perdemos e agora estamos tentando providenciar novamente. Então, é um caminho árduo, é um caminho que demora um pouquinho mais, mas a gente tenta ser a questão mais profissional possível. Pô, legal, professor. Vamos só fazer uma pergunta aqui, senão depois eu me perco aqui, ó. O professor Guilherme Rita, ele fala assim, a minha pergunta é clássica. Como que é o processo de desenvolvimento do sistema ofensivo do Corinthians, de vocês, assim? Como que você faz o processo? Opa, deu uma sumidinha aqui. Sumir, hein? Sumiu aí, professor. Você quer que eu... Vamos esperar uma coisinha? Ah, saiu. Vamos chamar ele de novo. Voltou. Como é que é feito esse processo, professor, da construção do sistema ofensivo de vocês? Que é uma marca muito forte, né, do Corinthians. Um time equilibrado, mas que encanta pela parte ofensiva, né? Olha, o processo, ele é um pouco sistêmico, sabe? É uma coisa um Uhum, pouco complexa aqui de ficar passando. Eu vou tentar resumir, né? uhum. E uma outra oportunidade eu consigo, porque nem prancheta eu tenho aqui, mas É enfim. tranquilo. A gente joga sempre com passo para trás, onde eu sempre digo para os meus atletas que o passo para trás tem vida, né? As nossas duas alas sempre andando em cima da linha e gateando, né? Para dar sempre a opção de passe ao nosso volante. Esse volante não quer dizer que ele tem que ficar sempre lá atrás, ele pode infiltrar, e aí sim o lado oposto da bola descer para volante, então sempre vai ter um passo para trás. E o que eu peço muito para os nossos atletas, o jogador portador da bola não pode estar pressionado sem que tenha três linhas de passes, né? Então, hoje a gente tem o passe para frente, os passes laterais, o passe para trás, né? Com o jogo,
que é um jogo de passe apoiado também, um jogo apoiado. O tempo todo tem um homem no meio, né, da defesa, buscando uma bola que entra e sai, então eu passo, meu colega passa para mim, eu devolvo, isso é uma bola entra e sai, e eu faço um movimento constante de buscar uma paralela, de buscar uma diagonal, né? Então, e o que eu mais peço para os meus atletas é a questão de manipular a defesa, pegar a defesa sempre andando de um lado para o outro, e só consigo isso com a qualidade de passe, né, a inversão de passe de um lado para o outro, e quebrando as linhas de marcação. Então, o processo é dessa forma, isso é um sistema, né? Aí a gente entende que o jogo tem a questão da saída de pressão, que é levado para a zona de elaboração, que seria o meio da quadra, e depois levado para a zona de finalização. Então, são 3 períodos de quadra, né, que a gente pede para os nossos jogadores. Fora isso, tem as contra-marcação baixa, as entradas de meio, que a gente sempre pede para os nossos atletas, entender a defesa, o que está pedindo, né? De repente um quadrante, então tem que criar vantagem na primeira linha, criar vantagem no homem do meio do quadrante, criar vantagem na linha de fundo, que seria deixar cada vez mais laceada a primeira e a segunda linha para que não haja cobertura. E só consigo isso tendo o homem lá na última linha, né, na linha de fundo, passeando por trás da defesa. Então tem muitas coisas ali a serem desvendadas, a serem estudadas e a ser colocado em prática. Isso é só o tempo. E aí o que eu gosto muito é automatizar os movimentos com meus atletas, levar para uma realidade, automatizar, que eu digo, sem oposição, depois com oposição e depois competindo. Que aí é onde eu vou tirar cada vez mais conteúdo para o nosso ataque. Eles vão me dando cada vez mais respostas, feedbacks, para que eu possa melhorar o meu ataque, entendeu? Então, isso é deixar o treino acontecer dentro do seu desenho, saber, os jogadores eles devem saber que o desenho do treinador pode ser quebrado a qualquer momento, pela sua interpretação, deixar a autonomia do jogador quanto a isso. É claro que tem que ter autorresponsabilidade, mas é claro, né? Isso é evidente para todos nós, né? E saber o quanto eles são importantes dentro do sistema. Que aí é você pegar quando acontece e mostrar para eles, vender o produto para os jogadores. Isso é o mais importante. Olha, vocês fizeram isso no treinamento, nós começamos a pré-temporada assim. Olha como vocês já estão à frente, olha o que vocês estão executando. Olha os feedbacks que vocês estão nos passando. Olha como nós quebramos a defesa. Nós fizemos 2 jogos na Espanha, 2 grandes jogos ali. Nosso time com 15 dias, 20 dias de treinamento, fizemos 2 grandes jogos, e aí eu não vou falar em termos de resultado, mas eu vou falar em performance, que é o que a gente queria atingir, e atingimos, né, para o nosso crescimento, desenvolvimento do processo que a gente fala, né? Então é baseado nisso, é baseado em mostrar para eles, para que eles possam entender que o que eles estão fazendo nos treinos está saindo no jogo. Então aí você consegue fazer com que o seu jogador acredite no trabalho. Excelente. O professor Guilherme Moraes, Bia, ele pergunta assim, ó, no futsal, por conta do número de jogos, é extremamente difícil planejar e estruturar os treinos da temporada. Com essa paralisação por conta da saúde pública, como o professor Bia vê essa questão? Aí já indago até a de baixo, que é dele também. Qual que é o tamanho de prejuízo, Bia, assim, mais ou menos, vamos colocar assim, na questão das equipes de Liga Nacional, que o calendário é total, bem complicado, né? O prejuízo é total. Haja vista que nós todos os clubes vão ter que começar tudo do zero, né? A nossa preparação. Mas eu não digo só isso, né? A questão de funcional, de logística, financeira, enfim, é triste, né? O que nós estamos passando é muito triste, muito complicado. Eu não posso falar sobre gestão financeira, porque eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Nós estamos de férias e eu também não participo dessas reuniões, né? É uma coisa mais estratégica, mais do clube mesmo. Mas, partindo do princípio dos treinos de pré-temporada, todas as equipes vão começar do zero, pode ter certeza disso. Em relação aos treinos, eu sou um treinador que eu tenho algumas sequências de treino, né, do que eu acredito bastante dentro do nosso sistema. E claro que os adversários vão me dando outros tipos de treino para que eu possa adaptar os meus treinos devido aos adversários, né? Então, você faz muita leitura de defesa, né, professor? Com certeza, com certeza. Okay. É isso que eu peço bastante para os nossos atletas, é entender a defesa, o que a defesa está nos pedindo, né?
Entendi. E Aproveitando aí, e aqui aí para do. isso, a gente usa os jogos conceituais, né? Pô, Assim, legal. tem muita equipe que joga com pivô de referência. Como é que eu faço para abordar o homem da bola? Será que eu jogo na frente do pivô? Né? Se é um pivô que gateia bastante, que gosta de jogar por trás do back, então a gente tem que ter todo esse entendimento, né? Isso é leitura, Sim. muito importante para os treinadores. E assim, Bia, até aproveitar o momento antes de seguir aqui, que nem hoje. Hoje, para você convencer um atleta, imagino eu, que é mais tranquilo, devido já todo mundo conhecer de perto seu trabalho e ver o tamanho da sua competência. Mas como que foi para você em 2016, quando que você assume aquela equipe, né? Você vindo do Sub-20, e quem já conhecia você já sabia da sua competência e do seu trabalho, mas para muitos uma surpresa, se tornou uma surpresa positiva. Como é que foi para você assim, vender a sua ideia para os caras e os caras comprar tão rapidamente? Porque desde aquele ano lá dá gosto de ver suas equipes jogar, tamanho, organização e desenvolvimento que ela tem durante o jogo. Como que foi esse início, Bié? Bom, primeiro, obrigado aí pelo elogio, né? Agora, foi uma das situações mais desafiadoras na minha vida, né? O que facilitou bastante, porque nem eu imaginava em ser o treinador do Corinthians, né? Porque eu era treinador do Sub-20, eu era na época auxiliar do FET, e o FET me comunicou que tinha feito uma escolha tal, que não ficaria mais. Mas eu não esperava que eu ficaria como treinador. E quando veio a notícia, uma das coisas que eu falo, e eu acho que é muito válido isso, é louvável falar, que quem me ajudou bastante a enfrentar esse desafio foram os jogadores, né? Foram os jogadores que eram meus jogadores do Sub-20, né? Leandro Lino, Marcel, Edgar, Arthur, Rocha, Douglas Moraes, e mais Vander Carioca, mais Leandro Cares, mais Índio, o Guita, Davis. Então foram Pepita, Nenê, foram essas pessoas que me deram força e para eu suportar esse desafio, que era bem difícil. Então, se eu já tinha a questão da confiança dos jogadores ali, então se tornou uma coisa mais fácil de eu passar o modelo, de eu passar o que a gente gosta de fazer, que nada mais é do que ficar com a bola, é ter o prazer de jogar o jogo. A gente sabe que vai errar, a gente não pode ter esse medo, né? Volto a dizer, a gente tem que ser autorresponsável dentro do jogo. A gente sabe que o nosso jogo é um caos e que não é fácil a resolução dos problemas, mas a gente tem que ser diferente, a gente tem que querer jogar um jogo legal e competitivo, né? É isso que a gente prega aqui dentro do Corinthians. É que eu acho que o principal é a gente vender um produto, né, Bia? Não adianta simplesmente a gente chegar lá e ganhar o jogo. Mas as pessoas têm que ir sentir prazer assistir aquele jogo e ver algumas coisas assim que não é tão simples. E a gente torna aquela situação simples e vira o trabalho, os processos, as coisas. Sim, Mas que é um grande desafio, né? com O... certeza. E uma das coisas mais importantes é o engajamento, é a questão da gestão, É, a questão da é confiança, verdade. que a lealdade, a cumplicidade dentro do dia a dia, isso é o que faz acreditar, isso é o que faz acontecer e a sinergia, né? Que dá essa questão do acontecer. Só acontece porque a gente se respeita, acredita no nosso dia a dia, entendeu? Essa questão da empatia é muito forte. Entendi. E a mente também tem que se fortalecer a cada dia, né, Bia? Porque no começo você tinha que se consolidar no cargo. Agora você precisa continuar vencendo, porque um time da estrutura do Corinthians, do tamanho do Corinthians, tem que entrar em todas as competições com o objetivo de vencer. E isso deve ser a parte mental tem que ser muito forte, né? Ah, com certeza, né, Luiz? A questão é saber onde está, saber que vai ser cobrado. Uhum. Na verdade, você, por estar em qualquer clube, em qualquer função de gestão de liderança, você sabe o quanto você vai ser cobrado e você fez essa escolha, né? Você optou em escolher isso. Então, você tem que Exatamente. bater no peito e fazer da melhor forma, né? É claro que a gente quer ser campeão sempre, né? Quer chegar em todos os Sim. campeonatos, mas a gente também enfrenta grandes treinadores, grandes equipes, então a gente tem que respeitar o momento, saber que a gente tem que dormir sempre com a consciência que fez sempre o melhor, né? Eu acho que o Miltinho falava muito, eu levo isso para minha vida. A gente vai passar pelos lugares, né? Hoje eu estou no Corinthians, mas o que a gente tem que deixar é a nossa história, né? Eu sempre falo, eu sempre levo isso para os jogadores também. Ó, nós estamos de passagem aqui no Corinthians, mas a gente pode marcar o nosso nome aqui, né?
E aí uma coisa que o Lenise sempre falava assim, a gente também pode ter um rótulo, né, na camisa. Ah, o Biel é o treinador que gosta só de coletivo, nada contra quem gosta, pelo amor de Deus, Uhum. mas o Biel que não dá treino, esse pode ser um rótulo, sabe? O Biel que é amigo de todo mundo, mas não tem liderança, então. Ou não, o rótulo, pô, o Biel é bom treinador, cobra na hora que tem que cobrar, o treino é muito competitivo, são treinos intensos, faz todos os atletas cansarem, competir, o Biel é justo nas suas escolhas, enfim. Né? Então, esse é o rótulo. Eu aprendi muitas coisas com o Miltinho, Leniso, em relação a isso, né? E esses professores, assim, Miltinho, PC, Lucas, Ferretti, acredito que aquela ideia de jogo que você iniciou lá atrás, cada ano que foi passando, foi colocando sempre mais, como se diz, mais um tijolinho, né? Para chegar hoje nessa ideia de jogo que você tem hoje consolidado. Seria esse o processo que Sim, você teve? exatamente, Luiz, exatamente. Eu comecei lá no Palmeiras com o Valmir, né? O Valmir tinha grandes Valmir. ideias, boas ideias, então fui ali atrelando as ideias do Valmir com a minha. Fala, Tiagão. Gordo, tudo Ó, o bem? professor Jabá também tá aqui, ó. O Juan que jogou com você aí Juan Silvestre, jogou no grande, Corinthians. grande Juan jogador. Silvestre. Um Então abraço a tudo aí te todos acompanhando. vocês, gente. Um abraço, muito bacana. E obrigado por estar conosco aqui na live. É exatamente isso. Você tem o seu sistema, você tem o seu modelo e vai agregando, né? Eu acho que isso é bacana. O copiar não é bacana. Copiar não Sim. é bacana. O legal é você se desafiar e cada vez mais agregar valores, né? Eu uso bastante a de César no nosso sistema como desmarque, não como sistema. Até porque eu não conheço ele a fundo, o sistema. Eu não tive essa oportunidade de estar sempre com o PC e com o Lucas. Então eu não conheço o sistema todo de César, né? Então eu coloquei como desmarque. Eu achei um movimento maravilhoso que dá um conflito na defesa adversária. E ali eu coloquei como desmarque dentro dentro do que eu entendo que é um jogo de volante, né? Com jogo de aproximação ali com o homem do meio o tempo todo, jogo apoiado. Então foi isso que eu coloquei. Então, assim, você pega o que eles têm de melhor, porque você vai aprender com cada um deles. E aí você coloca, introduz, faz uma adaptação à faixa etária, que é o mais importante, como nós sempre falamos, e passa a desenvolver. E ver o que vai te dar o feedback, qual vai ser o feedback, se é positivo, se é negativo, e aí o que precisa mudar para melhorar, né? Então você vai interagindo para achar um equilíbrio, isso que é importante. Excelente, Pierre. Agora, eu sou muito privilegiado por ter trabalhado com todos esses fenômenos aí do futsal. Eu só tenho a agradecer a Deus. Pô. É que negócio, né, professor? Competência e oportunidade, né? Elas andam lado a lado, né? Então, E a por isso sorte que as também. coisas vão acontecer. A sorte também. Sorte Tem também. eu li hoje A um sorte texto, cega né, a do que coragem. falar. Isso é verdade. O professor Francisco Acácio, ele pergunta para você assim, ó, entendendo que o método analítico se tornou obsoleto, como devemos proceder em relação às correções técnicas dos atletas? Porque teve um tempo, né, que teve esse debate, né, tipo, analítico não serve, isso, e hoje em dia Tudo a gente já serve. percebe o valor dele, tudo serve. Tudo Depende da serve e não tem roupagem que verdade vamos mudar absoluta. aquilo. Exatamente, Luiz. Tudo serve, não tem verdade absoluta. Entendeu? O que é bom para mim, de repente, não é bom para você. E segue, sabe? É isso que faz toda a diferença. A gente acreditar e não dizer, aquilo lá tá errado, aquilo lá não me serve. Acabei de falar sobre coletivo. Eu, Bié, se você perguntar para os meus jogadores quantos coletivos eu dou por ano, eles vão te responder, olha, no máximo 2, 3. Tá errado, tá Sim. certo? Né? Eu gosto É o que bastante de jogos com regras adaptadas, situações. Então, Luiz, não existe a questão de verdade, existe o que você acredita. Né? Faça o que você acredita. Eu gosto de alguns treinamentos analíticos, sim, principalmente de finalização. O professor Cleverson Neno, ele trabalha lá no CSA de Alagoas. O CSA ainda não faz essa transição futsal-campo. Vocês orientam como posso chegar a essa conquista? Você poderia dar alguma ideia, assim, mais ou menos, para ele, Bia?
Olha, por na você verdade vendo? é mostrar o quanto o futsal contribui com o futebol, né? E dar o tempo à criança, ao adolescente, a adaptação ao meio, né? Porque todos precisamos de adaptações, né? Eu, eu, eu sonho que todo futebol coloque alguém responsável do futsal para ser auxiliar do treinador. E aí sim fazer essa transição futsal-futebol, né, desde as categorias de base até o profissional. Acho que isso vai nos ajudar muito, né, em termos de qualidade de jogadores, porque nós perdemos o que nós mais tínhamos, que era a rua. Nós perdemos o Verdade. improviso, nós perdemos o driblador, a questão do jogador criativo, né? Hoje a gente faz bastante jogo de inteligência, mas a questão é que a rua nos dava bastante isso, a autonomia, o drible, o improviso, a tomada de decisão, correto ou não, mas eu tomava a minha decisão, Sim, sabe? E outra, não tinha ninguém para pegar no meu pé a não ser meu amigo, né? exatamente. Então, são momentos diferentes onde o futsal ia nos ajudar muito em termos de crescimento do jogador, sabe? Em termos de qualidade, melhorar o jogador para futebol. Eu acho que isso seria magnífico a todas as equipes. Perfeito, professor. Ó, o professor Calixto pergunta para você, só com 16 anos, né, que o menino vai decidir se vai para o campo ou para a quadra, né? Vai ficar na quadra ou vai para o campo, né? 15 E aí anos. ele completa 15 15 anos, anos. 15 anos. Então, beleza. Outra coisa que ele pergunta é assim, se, por exemplo, o modelo de jogo do sub-17 e 20 adulto, eles é o mesmo padrão. E no caso dele, acho que ele quis dizer o mesmo sistema, a mesma forma de pensar, o mesmo modelo. Como que vocês vê? Ou é aberto? O Daniel trabalha de um jeito, o Gustavo trabalha de um jeito e você trabalha do seu jeito? Ou não? Os Não, três procuram a trabalhar da gente mesma conversa forma. bastante, a gente se aproxima bastante. Quem acompanha o Sub-18 jogar, quem acompanha o Sub-20 jogar e o adulto, vai ver que tem bastante coisa bem parecidas. É claro que eu não tenho o direito de chegar no Gustavo nem no Daniel e falar, não, tem que ser dessa forma. Eu não acredito nisso. Não, tem que seguir os mesmos sistemas, o sistema de jogo do adulto, não. Mas vocês, quem acompanha o Sub-18, 20 e o adulto do Corinthians, vai ver que tem uma linha, um raciocínio e a forma de pensar bem próxima. Legal. O professor Rafael Macedo, Biel, ele pergunta para você assim se você usava o mesmo modelo na época do Sub-20, Sim, quando só você trabalhava no acrescentei, Sub-20. usava sim, só acrescentei a questão da de César, que foi acrescentada, né, a questão do volante infiltrar no meio da defesa, buscando uma tabela, como se fosse uma tabela de rua, né, a nossa antiga tabela de rua, né, e a questão do jogador do sub-20, ele tinha as entradas de meia com nomenclatura, sabe? E no adulto, não. No adulto eu deixo a autorresponsabilidade. A caráter do jogador e da defesa que nós estamos enfrentando. Pô, que legal. O, Vou fazer uma pergunta para você, Bia. Como é que você enxerga, por exemplo, hoje, Bia, a mescla? Que nem você sempre teve um time bastante mesclado, né? Com jogadores experientes e jogadores novos. Você acha que essa é, entre aspas, a fórmula do sucesso? É conseguir ter essa mescla, aquela jovialidade, aquela energia, aquela volúpia do jovem, com aquela experiência, com aquela maturidade que os mais velhos muitas vezes possuem? Você acha que essa seria a fórmula ideal hoje para a gente construir uma equipe altamente competitiva? Olha, é uma das formas, não quer dizer que é uma receita do bolo. Até porque Isso. quando a gente faz essa opção, tem algumas circunstâncias. No caso de 2016, teve a queda do orçamento no Corinthians. Sim. Então foi a opção do clube, né? E hoje, com aquela opção do clube, hoje o que aconteceu? Hoje virou uma metodologia. Os melhores sub-20 sobem, certo? Para jogar, para estar atuando, né, no adulto. Tem clubes que não vão ter o mesmo sucesso. Isso aí, o que vai te dar é a qualidade dos jogadores que sobem, se eles estão já prontos, né, para jogar uma categoria adulta. No nosso caso, todos os jogadores que a gente inclui ali do sub-20 para o adulto, eles têm condições de jogar no adulto.
Claro que a gente precisa melhorar cada vez mais. A transição ela é agressiva, a gente sabe disso, mas hoje no Corinthians, a maioria dos atletas que sobem para o adulto tem condições de jogar. Estão E preparados para isso. E vocês têm, por exemplo, Bia, um exemplo, uma porcentagem, fala assim, ó, tem que, da equipe profissional do adulto tem que ter 10% vindo da base, ou não? Isso vai depender da safra, da geração que está vindo, da equipe que está no momento, ou não? Já é estipulado pelo clube e tem que ter pelo menos uma porcentagem, mínima possível, mas tem que Não, ter. não, Alguém tem não, que não. ter. Não, Luiz, tem que ter o merecimento. Se ele tem o Pô, merecimento, ele vai subir. Caso contrário, não. excelente. O professor Guilherme Rita, ele pergunta para você, Bia, qual a frequência durante a semana de treino que se trabalha o sistema? Eu acho que no caso ele devia estar Não, falando do sim, sim. sistema que eu A penso. questão de automatização, Eu acho que é. a Acho que deve ser automatização isso vai para ali. a sombra e depois vai para a competição. Olha, geralmente eu faço isso 2 a 3 vezes por semana. Pô, legal. Deixa eu ver aqui. Muita pergunta, muita gente mandando. Professor Rogério Anjoleto pergunta para você: Davis, Vander Carioca, Guita e Nenê foram os pilares do título de 2016? Aí eu acho que até acrescentaria o Índio também, né? Que Sim, também. sim. Os experientes sempre foram a questão de sinergia que eu falo, é justamente isso. Só deu sinergia porque os experientes ajudaram a garotada a criar esse corpo e a garotada levou a juventude aos experientes. Né? Então é um equilíbrio. Todos foram os pilares, todos. Uma equipe campeã não tem como alguém deixar de ser importante. Então todos são importantes. Beleza. O professor Edilson 58 Lima, ele pergunta para você, Bier, qual o tamanho da importância do 1 para 1, uma vez que as marcações estão sempre muito encaixadas? O desequilíbrio, né? Desequilíbrio defensivo, a vantagem numérica, de suma importância. Ter jogador como o Matheus, ter jogador como o Leandro Lino, ter jogador como o Leozinho, Falcão, enfim. De suma importância ter 1 contra 1. O drible ele causa um desequilíbrio na defesa, onde eu vou ter uma vantagem numérica, né? Na verdade, só vou ter a vantagem numérica entendendo a vantagem numérica. Não adianta eu construir uma vantagem numérica e ter uma escolha que não é a ideal. Né? Então, acho que tudo isso é o equilíbrio. Mas o 1 para 1 é o que todo treinador gosta de ter, né? Que ele vai te ajudar bastante dentro do jogo. Verdade. E hoje em dia, dependendo da situação, é difícil encontrar, né, Bier? Esse jogador mais agudo, né? Que muitas vezes vai para cima mesmo, procurando o drible, né? Porque muitas vezes, devido a que você já comentou, essa falta que faz, né? O jogo de rua, tudo, muitas vezes não é respeitado os processos, né? E aí o jogador ele se torna muito engessado, né? E depois perde algumas oportunidades. O professor Márcio Rinaldo, ele pergunta para você, Bier, depois do título da Liga, qual foi o maior desafio? O maior desafio sempre é ganhar o próximo, né? Você já foi campeão da Liga, é muito bacana ser campeão da Liga, mas você quer ganhar sempre o próximo. Né? Então, o maior desafio é você não mudar a sua essência, você sempre ser o mesmo, sempre respeitar as pessoas, independente do que você ganha ou perde, independente do que você é. Né? Você ter sempre essa linha. Isso é um maior desafio. O que eu aprendi bastante, eu posso dizer a ele, que quando você ganha, muitas pessoas estão do seu lado. E quando você perde, como eu perdi em 2017, né? Poucos daqueles que estavam do seu lado em 2016, comemorando com você, estavam do seu lado para te afagar ali no momento que você não ganhou. Né? Então, isso a gente... Na vitória tem vários pais, né? Na derrota, todos nós somos órfãos. O Miltinho falava muito isso também. São coisas pontuais, né? Que você acaba aprendendo muito na vida. Com esses treinadores mais experientes, né? E, assim, Bia, quando que você iniciou? Até uma pergunta que eu ia fazer lá no início. Antes de você chegar no Corinthians e ter esse contato com todas essas feras, né? Todos esses grandes treinadores. Antes de chegar lá, qual que era a sua referência, assim, de treinador? De treinador? Assim, ó, o Mussalem, né? A gente acompanhava bastante o Mussalem. Eu tive a oportunidade de ver o Cabral aqui no Corinthians, Eternite. O PC,
antes na GM, Ricardo Lucena, do Rio de Janeiro, foi um monstro, né? Foi treinador do Aleba, meu irmão. Vários outros, Hernanes do Corinthians, Lucas Fiore no Corinthians, Vagnão do Círculo Militar. Então, são grandes treinadores, Cabeção do Alphaville, enfim. Eu convivi muito com esse pessoal né, da velha guarda, vamos dizer assim, né? O próprio Radamés, que foi um ex-jogador, foi treinador, eu acompanhava os treinos, Celcinho, Vander Iacovino como treinador, eu estava nas menores. Então são grandes treinadores, Marquinhos Xavier, Paulinho Cardoso, eu me espelho são inspirações, inspiração, né? Então eu respeito muito todos eles. O pessoal do Sub-20 ali, aprendi bastante também com o pessoal do Minas, o Ziquinho, o Perdigão. São pessoas, né? O Peri hoje do Minas, um excelente treinador. Daniel Júnior vindo, Eric Pereira, Daniel Magalhães, Felipe Sá. A gente conversa bastante, a gente quer estudar, quer melhorar um, quer melhorar o outro, isso é bacana. No esporte é isso, é aprender entre nós todos, né? Não querer ser melhor um do que o outro. Você vai competir, não quer dizer que você vai ser inimigo dele, né? Então, o que eu sempre prego é que eu quero ser melhor do que hoje. Isso a gente sempre vai em busca de conhecimento. Bacana demais. O professor BKS Futsal aqui, ele pergunta se será que algum dia o futsal vai se tornar olímpico, né? Que é um tema bastante polêmico aí, mas a sua opinião, Bier, o que você acha? Você acha que é possível? A gente escuta bastante isso vai muito de parte política, né? Mas tem uma situação que a gente sabe que o nosso produto tem que ser melhor vendido, né, Luiz? Nosso produto não sabe. É verdade. Nós não temos pessoas que vendem bem o nosso produto, né? E por isso que eu falo bastante do Vinícius, do Falcão, do Lenísio, Manuel Tobias. Como é que pode estar fora, né, da nossa realidade? Assim, ex-jogadores, o Índio, o Neto, né? Como é que esses monstros ali com o jogador, sabe, inteligente. Uma travadinha. Opa. Deixa eu chamar ele de novo aqui, pessoal, que dá uma saidinha. E aí eu já chamo ele de novo aqui para a gente seguir o bate-papo. Cadê? Só um minutinho, que eu acho que deve ter tido algum contratempo. E aí ele já vai voltar e a gente já vai dar sequência, beleza? Só ver se ele já tá por aqui. Deve ter dado algum pequeno problema. Aqui. Opa, Luiz, desculpa, perdão, pessoal. Fica tranquilo, professor. Teve uma pergunta interessante aqui do Vinícius aqui, que trabalha comigo aqui na Botucatuense. Ele pergunta assim, falando nessa parte emocional, você fica mais nervoso, Biel, antes, durante ou depois da partida? Como é que é esse processo para você? Você pode repetir, por gentileza? Claro. O Vinícius, ele pergunta para você como que você se referiu à parte emocional, se você fica mais nervoso antes, durante ou depois da partida. Como que é isso para você?
A questão do nervosismo é complicado, né, Luiz? E a gente tem sempre aquele frio na barriga, né? Que isso é o que nos Sim. motiva a cada dia estar lá. Esse friozinho na barriga é o dia que faltar esse friozinho na barriga, a gente está no lugar errado. É. Né? Ficar Concordo. nervoso, na verdade, como líder, você tem que passar segurança para os seus comandados, né? Então, eu não acho a palavra certa, assim, ficar nervoso. Você ficar apreensivo, você quer que as coisas aconteçam e você tem que passar confiança nos seus comandados, mesmo que a gente sabe que a gente acorda às vezes sem saber jogar futsal, às vezes, né? Não dá certo o que a gente pensa, enfim, acontece, faz parte. Agora, eu sempre evito de mostrar a questão de nervosismo aos meus atletas. Pelo contrário, passo segurança e eles sabem o quanto eu confio neles, porque a gente treina bastante e não tem outro caminho a não ser esse, entendeu? De passar segurança aos meus comandados. O professor Nick Leandro, ele fala assim, ó, se você pode explanar um pouquinho sobre essa experiência que vocês tiveram na Espanha, né? Falar um pouco do futsal espanhol e os conceitos táticos que lá eles abordam. Claro, claro. A experiência foi maravilhosa, né? Duas grandes equipes já estavam do meio para o final de competição, né? Nós iniciando a nossa, infelizmente parou, deu uma parada agora. Encontramos duas equipes fortes, táticos, onde a parte defensiva é zonal o tempo todo, né? E onde eu tive algumas dificuldades ali de entender um pouco a defesa, mas logo que eu percebi que colocando o homem no meio a gente criava bastante vantagem, né? E foi ajustado. Agora eles são muito disciplinados e comprometidos na parte tática. Claro que o Barcelona tem um grande time, né? Individual e coletivo. Agora eu gostei muito da defesa e do comprometimento do Palma. Eles Olha são só. muito disciplinados defensivamente e não abrem mão do jogo. Então foram duas equipes muito bacanas de ser enfrentadas, onde eu tive um grande feedback e até de aprendizado, né? E fizemos dois grandes jogos. Volto a dizer, o resultado era o que, lógico, que importa, né? Mas eu queria ver a performance da nossa equipe devido aos 15 dias de treinamento. E eu até elogiei nosso grupo em termos coletivos, em termos individuais, e o que a gente pede, né, que é o entendimento. Recorrer ao jogo, O isso é importante. Paulinho Japonês entrou aqui mandando um abraço para você aqui, antes É que nosso eu ídolo, esqueça né? aqui. Ídolo do Pô, Corinthians, ídolo do futsal brasileiro, e com uma e extrema qualidade. o, o Marquete fala aqui, né, que o poder do Palmas em acelerar, desacelerar o jogo é encantador, na Exatamente. opinião dele. Luiz, eu consegui responder a questão do Olímpico ali, de quando eu falei dos ex-jogadores estarem fora, e eu não, a gente Acho que é bom estava. você repetir, Então, assim, eu se às puder, vezes por favor. é político, claro, mas a gente precisa vender o nosso produto melhor, o futsal, né? E eu ainda não entendo como grandes jogadores e jogadores inteligentíssimos, né? Estarem fora do teoricamente de comandar, né, algumas organizações do futsal para nos ajudar, né, a vender melhor o produto. Até porque tem boas ideias e eu sei que tem boas ideias. Então seria magnífico para a nossa modalidade ter esses ex-atletas ali inseridos dentro do produto, né? E vender melhor o produto, até porque eles têm conhecimento da nossa modalidade e credibilidade, que é o mais importante. Verdade. E assim, Bia, até falta 6 minutos, depois eu sei que você tem que cuidar dos gêmeos aí, então não vou ficar te importunando tanto. Você poderia só dar uma palhinha para o pessoal, mais ou menos, como que seria uma sessão sua de treinamento, só para o pessoal ter uma noção de como que você trabalha, assim, no dia a dia, para a gente encerrar, e aí depois a gente entra nas considerações finais. Olha, eu trabalho bastante a questão da saída de pressão, de automatizar os movimentos. Os movimentos automatizados, eles passam a ter o sombreamento ali, a oposição. Logo em seguida, a competição, que o que traz mais feedback e conteúdo à nossa equipe, né, de ataque. Isso
na saída de pressão, isso na zona de elaboração também, que são as entradas de meio, que eu falo bastante para os meus atletas. Quando a gente pega uma defesa baixa, entender a defesa que nós estamos atacando é muito importante. Então, nós temos entradas de meio para quadrante, temos entradas de meio para defesa mista, temos entradas de meio para individual, para marcação individual. Tudo isso é colocado em prática, competindo, né? E dando cada vez mais feedback e resposta para nós, treinadores e staffs ali. Bola parada, eu trabalho 2 vezes por semana, goleiro linha 1 vez por semana, todo final de treino, que é o mais importante, onde os jogadores já estão cansados e é o que o jogo nos pede, né? Geralmente no final do jogo. Faço bastante jogos adaptados ao futsal, certo? E aí faço bastante jogos de posse de bola, muitos jogos de posse de bola. São treinos intensos. Faço treinamentos, sequência de treinos com vantagem numérica, que é muito importante. E também situações inusitadas no jogo, né? Que é o caso de 4 contra 2, 5 contra 3, 2 contra 1, enfim. Situações inusitadas porque o jogo vai nos pedir isso. Do contra-ataque, isso é importante estar inserido. Então, dessa forma que eu preparo a nossa equipe. Fora isso, dia de jogo a gente vai para a quadra, faz o treino, né, de bola parada, conversa bastante sobre os nossos adversários e também construímos treinos devido aos adversários, né, as características dos adversários, tanto da parte ofensiva quanto da parte defensiva. É dessa forma que a gente trabalha. Bacana. E se tratando de bola parada, Bel, uma curiosidade minha, como última pergunta aqui. Você trabalha com mais ou menos um número de quantas, assim, bola parada? Assim, um exemplo de escanteio. É uma bola parada com algumas variações ou não? Você procura estar colocando 2, 3, 4? Olha, a gente passa desse número, Luiz. A gente Entendi. passa, né? E aí o que a gente tem que identificar é a defesa que vai nos marcar. Então tem jogo que a gente vai procurar fazer as nossas jogadas com bolas paradas individuais, né? E tem jogo que a gente vai se preparar para jogar a bola parada por zona, né? Então os jogadores eles já entendem isso e já eles mesmos pedem a jogada que a gente treina, entendeu? Então depende muito da nossa defesa e por isso que passa desse número, sabe? Entendi. Porque aí nós temos para defesa individual e temos para bola sob zona, sabe? O que a gente está pedindo bastante hoje para os nossos jogadores de bola parada é para finalizar ataque, para não correr o risco de tomar o contra-ataque. Então a gente busca ser o mais agudo possível. Entendi. Bia, falta 1 minuto e 40 aqui. Eu quero agradecer você, tá, por ter atendido o meu pedido. Vou passar a palavra para você aí. Muito obrigado do fundo do coração de poder bater esse papo aqui. Sabe que vai estar sempre aberto aqui para quando quiser bater papo com a gente aqui. O Desvendando Futsal aqui tá sempre portas abertas para você. Você sabe que pode contar sempre comigo aí. Muito obrigado, viu? Pode passar a palavra para você. Falta 1 minuto e meio. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder compartilhar conhecimento com todos vocês. Espero ter respondido aí o pessoal que se quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é André Biasetti, fico à vontade, tento responder a todos vocês. É claro que eu estou num momento aí da minha vida de cuidar dos gêmeos que é corrido, né? Bem prazeroso, mas corrido. Prazeroso, mas corrido. E eu tento fazer da melhor maneira possível de atender todas as pessoas aí que eu acabei não respondendo. Certo, Luiz? Beleza, Bier. Muito obrigado, viu? Vai cuidar aí dos gêmeos, que eu sei que você está na correria aí. Agradeço mais uma vez, viu? E muito sucesso para você. Grande abraço, viu? Boa noite a todos os participantes da live. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Falou, Bier. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Sucesso, garoto. Você também.